Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência, Filosofia e Religião. Meu nome é Léo e eu sou espírita. Olá pessoal, meu nome é Augusto e eu também sou espírita. E nós resolvemos criar esse canal porque justamente as bases do espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, é o tripé do espiritismo. Mas obviamente que a gente não vai só se focar nesses três temas, A gente pode abordar puramente ciência, puramente filosofia e puramente religião. Ou abordar com esse enfoque, com esse tripé, abordar diversos assuntos que existem aí na sociedade, que estão em efervescência aí na política, na ciência. Seja o tema que for, temas off-topic que a gente chama geralmente, são temas que não têm ligação direta com o espiritismo, mas que a gente pode acabar combinar. Ou então abordar de forma científica mesmo algum tema, o que a gente acha e acabou. Mas eu acho que o interessante aqui, é justamente essa ligação com a questão espiritualista, Porque a gente não se limita só no conhecimento material, então eu acho que também acaba sendo uma fonte de conhecimento aí, para quem gosta de ciência e também tem a abertura para um lado mais religioso ou filosófico, Isso aí. Antes de a gente começar a entrar exatamente no tema de introdutório do espiritismo, a gente vai falar um pouquinho sobre nós mesmos, nossa profissão, o que a gente gosta e nossa idade. Bom, eu tenho 27 anos, eu me interesso muito por temas relacionados a essa parte de exatas, e faço curso relacionado à área tecnológica, É um curso de sistemas web, então o tempo todo em contato com lógica, raciocínio, criação de algoritmo, o tempo todo. Então eu gosto muito dessa área e tenho muito interesse também em áreas que relacionam física, engenharia, química, toda essa parte científica de descoberta. Eu me interesso até mesmo biologia, eu também me interesso, eu tenho esse interesse, tudo que envolve o funcionamento, das coisas, descobrir o porquê, aquilo que você precisa investigar, fazer pesquisa, todas essas áreas assim, geralmente eu gosto muito, E agora Augusto pode se apresentar um pouco também. Bom, pessoal, eu tenho 24 anos, eu estudo física na UERJ, para quem não sabe, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu estudo licenciatura e bacharelado, já estou terminando já, e me interesso, assim como o Léo também, pela área de ciências exatas, me interesso por lógica, me interesso muito também por filosofia também, gosto bastante, da construção do argumento, dos pensadores antigos. Claro, não sou um expert, não sou um filósofo, não sou, mas me interesso pelo assunto, E é isso aí, gente, eu gosto desses assuntos. Bom, vou começar falando como o espiritismo surgiu, Na verdade, os precursores do espiritismo, que foram as irmãs Fox. Bom, a família Fox, eles resolveram se mudar para uma casa, nos Estados Unidos. E nessa casa, no dia da mudança, eles perceberam que barulhos, barulhos que vinham, eles não sabiam definir a direção, mas eram barulhos que se apresentavam nos móveis, Então todos ficaram curiosos, E eles falaram, poxa, caramba, da onde que está vindo isso, Aí eles foram e começaram a fazer perguntas e começaram a estabelecer critérios, Se der uma pancada é sim, duas pancadas não. E eles viam que as pancadas respondiam de forma inteligente, Ou seja, qual a idade de tal pessoa? Então as pancadas davam exatamente, eles faziam atribuições para números, 3 pancadas, número 3 e depois mais 8 pancadas, 8. Então, a pessoa teria 38 anos e assim por diante. E eles viam que também as pancadas respondiam informações, que as pessoas que estavam ali da casa não sabiam. E depois iam confirmar com os vizinhos, com parentes e outras pessoas, E isso ocorreu pelos Estados Unidos e pela Europa inteira também. Exatamente. Isso começou ocorrendo em vários lugares, Mas as irmãs Fox nos Estados Unidos elas ficaram muito conhecidas, até porque elas ali no caso que eram as médiuns, Então era através delas que esses ruídos aconteciam. Então
esses fenômenos chamou a atenção de muita gente, inclusive até mesmo de cientistas. E uma das pessoas que chamou a atenção foi exatamente o Kardec, né? Que ele era pedagogo, né? Se não me engano. Sim, era pedagogo, estudava as línguas, ele era professor também de matemática, de física, de química. Isso. Ele era o herdeiro, né, da escola de Pestalozzi, né, um grande pedagogo suíço, se não me engano. E aí ele tinha uma grande bagagem cultural, científica também, que ele era estudioso nessa área, né? E fez grandes, mesmo se Kardec não tivesse sido Kardec, né, se tivesse só sido Hippolyte Léon Denis d'Arrival, que é o nome dele, né, de verdade, Allan Kardec é apenas um pseudônimo, ele teria feito grandes contribuições, porque ele escreveu grandes livros de pedagogia para ensinar línguas a crianças, ensinar noções básicas de aritmética, ele escreveu um livro de anatomia comparada. Então, ele por si só já era uma pessoa respeitada na França. Então, ele foi um cara que foi bastante cético, né? Porque a maioria nessa época, como você tinha uma tendência científica crescente, muito forte, as pessoas estavam muito desligadas da religião. Eles estavam falando, a religião é besteira, a religião é só história. Então, a maioria dos cientistas da época, eles eram naturalistas, né? Ou eram positivistas, né? Que eles não acreditavam em nada que fosse além do que a natureza estabelece. Mas também, por outro lado, eles também não eram pessoas que desacreditavam desses fenômenos espirituais, né? Assim, da possibilidade, se você me apresenta um fato, se você me apresenta uma evidência, eu vou avaliar. Mesmo que eu seja contrário à lógica daquilo ali, aquilo não me faz sentido, o fato é verdadeiro, o fato ocorre, né? Então não tem como negar um fato que está acontecendo e eu não tenho como atribuir ele a uma outra causa científica. Então, quer dizer, é de uma natureza que eu desconheço, né? É de uma natureza que até o que se conhece da ciência não faz parte do meio científico, né? E lembrar que o Allan Kardec ele foi para averiguar esses experimentos, né, esses fenômenos de mesas girantes, como você disse. Sim. E ele foi para lá pensando assim. Ele não foi para lá com uma teoria pré-concebida disso. Falou assim, olha só, eu quero ver por que isso acontece. Porque ele acreditava primeiramente que existia um fenômeno físico diferente. Como ele tinha ciência e as leis das físicas não estavam todas descobertas, até hoje não temos todas as leis descobertas, pelo menos modelos que possam explicar determinados fenômenos, ele foi para lá para tentar desvendar isso. Por que isso está acontecendo? Se não é uma fraude, e ele averigou diversas fraudes, mas também averigou diversas situações que não tinham fraude, falou, se não é uma fraude, então o que explica isso? Ele não veio com uma ideia preconcebida falando, exatamente. Olha só, eu acredito no espírito que esteja fazendo isso, então eu vou tentar moldar isso à minha hipótese. Não. Ele bolou a hipótese após os fatos se mostrarem como realmente eles são. Como, por exemplo, ele já não veio com uma ideia preconcebida, se eu não sei qual é a causa, logo é espiritual. Não foi isso. Né? Ele foi averiguar. Na verdade, eles até achavam que era um fenômeno de mágica, né? Porque naquela época tinha muitas essas coisas de mágica, né? Então eles achavam que era um truque de mágica, alguma coisa assim, ou alguém tentando brincar, né? Ou até pessoas. Mesmo um fenômeno físico que eles não conheciam. Eles estavam muito, eles estudavam muito, por exemplo, a eletricidade, o fenômeno elétrico. Exatamente. A eletricidade tinha pouco tempo. A eletricidade foi descoberta em 1700 alguma coisa? Sim, a eletricidade mesmo como fenômeno, uma descarga elétrica, até os gregos antigos tinham algumas pilhas voltaicas, algumas coisas. Sim. Mas eu digo assim, formalmente, matematicamente, teve o Faraday, Maxwell, que foi nesse período, século XIX, século XX, e mais século XIX, né? Mas estava muito no início ainda, era uma coisa ainda que às vezes a corrente elétrica era vista como fluido, entendeu? Era uma coisa ainda muito incipiente ainda, era muito nova. Então, isso abria margem para justamente eles pensarem assim, caramba, se existe eletricidade que promove certos efeitos, por que não pode existir um outro efeito material que também possa estar causando isso? Exatamente, ele tentou justamente uma causa física. Uma causa física, mas só que o que ele viu foi justamente
uma resposta, um fenômeno inteligente atuando nesses efeitos. Ou seja, ele falou, bom, se um efeito é inteligente, por exemplo, se a mesa responde de maneira inteligente a uma pergunta, significa que das duas uma, ou a mesa é inteligente, ou a mesa, a batida da mesa é apenas um efeito de uma manifestação inteligente. Isso, exatamente. Uma inteligência que está por trás ali. O que é o mais plausível, né? Até porque você não vai imaginar que uma mesa, né, vai ter, como o Kardec falou, exatamente, vai ter cérebro e nervos, né? Então, o mais óbvio é que existe uma inteligência por trás. Agora, se essa inteligência ela é fraude, ou se é uma inteligência que ela está fora do nosso meio material, aí é que vem a grande questão, né? Então a dúvida a questão era justamente essa. Será que tinham pessoas fazendo essa fraude? Tipo, pessoas agindo de alguma maneira iludindo o observador para que fizesse a manifestação, para ver que iludindo o observador, fazendo barulhos ou fazendo truques mágicos. Exatamente. E que pudessem levar, não, a mesa está respondendo de forma inteligente. Mas não, ele viu que não tinha fraude, ele viu que não eram pessoas que estavam... Exatamente. E aí é que o que eu até gostaria de falar. Quando Kardec investigou, de caramba, esses fenômenos acontecem realmente.